Agora você está ao vivo. Um pouquinho antes das 19 para fazer aquele testezinho. O Douglas já tá aí. Ah, beijoca. Não tá muito iluminado aqui onde eu tô? Não tá muita luz? Deixa eu ver se de óculos ou sem óculos. Vamos aproveitar então, sextou, e mandar aqueles aviõezinhos pra galera. Chamar uns amiguinhos aí, que ainda tá na hora, ainda temos mais 2 minutinhos. Depois, quando a gente olha de novo esse início assim, é muito estranho. Não tá bem, não, tá bem intelectual. Ai, foi assim, tri pensado isso aí, sabe? Ai, tem que botar um fundo de livrinhos, né? Seguindo os estereótipos. Micael, coisa querida. Vamos falar desses estereótipos, nada é por acaso. Ai, querido Micael, coisa boa. Todos sejam muito bem-vindos. Vamos esperar mais um pouquinho. Douglas, tu disse que tá com chimarrão aí, né? Eu tô com chazinho, mas eu só vou te mostrar depois, quando tu já estiver aí. Acho até que eu já vou te convidar, aproveitando aí. Tu, aqui. Já convidei. Muito amor. Tô com chimas. E aí, Fábio? Meu lindo! E aí? Eu Tudo não tenho uma bom? estante, eu não tenho uma estante de livros, mas eu acho que a luz tá boa também, né? Ai, eu botei estante de livros, assim, já que a gente vai falar de estudo, né? Ai, Ah, eu vejo sempre esse. Ai, agora na televisão sempre tem os livrinhos. Um dia eu fiz um vídeo com o meu, com a minha imagem de Krishna atrás, assim, dizendo estudar também tem a ver com meditação. Deixa eu ver. daí fica legal, daí fica legal. Tem uma galera que bota, né, um fundinho, tem a galera que bota um fundo, né? Sei lá como é que bota, Ah, ou um fundinho, não sei colocar, também não não sei. sei. Vai o meu guarda-roupa mesmo. Tá lindo. Ó, Sabe o que? chimarrão. Sabe o que que eu trouxe aqui, ó? Hum. Ó, caneca! Tava tomando essa caneca agora também. Tintim aí, ó. Uhul! Tchim-tchim! Essa canequinha aqui, formatura do meu convidado. Ganhei na formatura, coisa linda. Sejam bem-vindos aí, Arthur, coisa boa, o Vini. Ai, que legal. Arthur é meu escoteiro. Ai, que show. Arthurzinho. Legal. Vini, meu mano. Manda beijo aí. Andressa Santos. Opa, Andressa, querida, minha aluna lá do comitê da Legal. cidadania. Legal. Tô Ô, estreando Fábio, meu tá óculos. bom? Tá bom meu volume aí? Tá, tá Show. ótimo. Eu geralmente assim acabo falando alto demais, porque eu acho que tem que falar mais alto e no fim quando eu vou ouvir de novo, eu falei Mas gritando. assim como tu tá falando, tá bom. Tá bem Tá bom, tranquilo a voz. então tá. Coisa boa te ver assim, Vi. Ai, Douglas, coisa boa. Vini, beijo pra ti também. Coisa boa te ver, tu tá muito lindão. Agora ele é dono de casa, Fábio. Ele se mudou essa semana. Ai, ai, coisa boa, vida nova. É verdade.
bom, Douglinhas. O pessoal vai chegando aí, né? Aos Vai, poucos, então, tá bom. entrando, né? Coisa boa, Douglas. Andressa, beijo, minha linda. Coisa boa. Tô mandando os Maria, aviãozinhos aqui também. seja bem-vinda. Legal. Pessoal que tá aí também, convidem seus amigos para esse bate-papo super bacana aí que a gente vai ter. Ai, com esse guri que se tornou meu amigo, né? É um amor, um amor, um amor, um amor. De aluno a amigo. É, coisa É, linda. todos os alunos são amigos, né? Todos os alunos são amigos. Aham. Ah, mas assim, ó, tem, como em todas as relações, tem algumas afinidades, né? Até entre prof e aluno, que acontece uma coisa assim de conexão, né? Verdade, Maravilhoso. verdade. Ai, coisa boa, muita gente chegando aí. Deixa eu cuidar a hora aqui então pro nosso papo, que a gente às vezes vai quando vê já tá explodindo a 1 hora. Galera que tá aí então, sejam muito bem-vindos. Eu adoro promover esses momentos em que a gente pode pensar juntos como a vida pode ser melhor, como a gente pode contribuir. Então, assim, usem os comentários aí também para falar um pouco o que vocês estão afim, uma ideia, uma pergunta, um depoimento, tá? Todo mundo que vai chegando aí, aproveita esse momento, que também é um momento de estudo, né? E a gente vai falar hoje sobre isso. A pergunta que eu fiz para o Douglas foi até onde o estudo te levou, né? Até onde o estudo pode levar a gente. Então, para quem está pela primeira vez assistindo uma live minha, né? O objetivo dessa série aí, que eu estou chamando de hashtag protagonismo juvenil, é trazer aqui para o nosso, né? Para frente das câmeras, das redes sociais, né? Jovens que conseguiram construir a sua história, né? De um jeito assim genuíno, verdadeiro, né? Usando toda a sua essência e que eu sempre notei, sempre se destacaram na escola. E esse tipo de destaque que eu acho que a gente tem que dar enquanto escola, que não é o destaque da competição, que não é o destaque do, este é melhor do que aquele, de comparação com o outro, mas é agora o Douglas poder se olhar e se comparar com aquele tempo em que ele estudou comigo lá na Escola Justino Cambuim, em Sapucaia, e como que ele é hoje, e como que a escola pôde contribuir para ele ser essa pessoa de sucesso linda que ele é hoje, né? Então, assim, é esse nosso objetivo hoje, trazer uma inspiração aí para a galerinha, especialmente quem hoje é estudante, é jovem, mas é para todo mundo que daqui a pouco tá ali assistindo e bateu com o que eu estou precisando ouvir. Tava pensando mais ou menos nisso e veio essa mensagem através do Douglas e da Fábio, tá? Então, mais uma vez, valeu por quem tá aí. Vamos começar esse papo aí. Então, já adiantei, né? Conheço o Douglas da escola Justino Cambuim, né? E por que eu quis trazer o Douglas? Porque o Douglas, para mim, é um exemplo de alguém que estudou na escola pública e conseguiu alçar voos mais altos, que nem eu coloquei na nossa chamada de Sapucaia para o mundo. E aí, Boa, boa. Douglas, Ficou legal essa chamada, hein? Ficou legal essa chamada, deu agradecido aí. eu tô youtuber, tá? Eu tô bem nessa, assim, até marqueteira. Uhul. Fala Show. aí, Douglas. Quem é esse Douglas? É esse que eu tô dizendo ou ele já é muito mais? Ai, meu Deus do céu, que isso, Fábio. Ô, Fábio, valeu demais pelo convite, tá? Queria primeiro agradecer, né? Dar oi para todo mundo, boa noite, pessoal. Eu sou o Douglas. Queria agradecer a Fábio aí pelo convite, dizer que a gente está sextando aí de uma maneira diferente, né? Chimarrãozinho, friozinho. E tu começou já por a parte que é sempre que começa, mas aqui eu detesto, que é, te apresenta aí, fala quem tu é. Nossa, cara, eu não sei me apresentar, eu vou tentar e vou fazer meu máximo, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Douglas, Douglas Alegre, gosto de falar meu sobrenome porque é a minha cara, tá? Toda a minha família é bem assim, bem
extrovertida, então alegre, assim, nos coube muito bem, tá? Eu, não sei, eu sou uma pessoa, sou sapucaiense, né? Na verdade, nasci em Esteio, mas vivi minha infância e minha juventude em Sapucaia, né? A cidade que eu sou muito grato, amo Sapucaia, amo o X da Darling, tá bom? Sempre que eu vou no Sapucaia, eu como um cachorrão da Darling, melhor lugar de Sapucaia. E que mais? Sou filho da escola pública, né, da coisa pública, né, e defendo, né, com todas as minhas forças o ensino público, tá? Estudei no Justino quando eu era, né, criança, né, desde o pré, primeira série, segunda série, terceira série, vai. Daí saí, fui para o ensino médio numa escola federal chamada Colégio de Aplicação. Depois entrei na universidade pública, que é a URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e estou finalizando meu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul também agora. Fiz um Coisa intercâmbio também. linda! Então, vamos ver, é para defender em setembro, hein, Fábio? Vamos ver que vai acontecer. Mas também fiz um intercâmbio na Austrália com bolsa, então não deixa de ser público o negócio, né? E sou muito, muito, muito grato a tudo que é público, assim, tudo que me deu essas oportunidades, né? Então esse sou eu, colorado, sou escoteiro, sou voluntário, sou um monte de coisa, cara. Eu não sei como eu tenho tanto tempo, às vezes eu penso que eu tenho 72 horas no meu dia. Ô, Mas Douglas, eu tenho várias versões de Douglas aí. sabe por que que eu acho que tu pode não curtir muito se apresentar assim? Porque olha aqui, ó, eu nem falei isso, tá? Eu nem falei te apresenta, eu te falei, fala aí. Aí, porque assim, as pessoas humildes, elas não gostam muito de falar de si. Ah, eu E não gosto muito. tu é assim, entendeu? Tu é um queridão, um queriducho, né? Mas assim, ó, a gente vai fluindo, né? Bah, eu nem sabia essa do mestrado, hein? Que legal. Show de Ah, bola. já faz uns 2 anos aí que a gente está levando, e essa semana eu, inclusive, estou de férias no meu trabalho. Esqueci de dizer, gente, desculpa, mas eu sou. É a última coisa que eu vou dizer agora, eu sou engenheiro de Minas, né? Me formei na URGS como engenheiro e, né, engenheiro de Minas, então eu vim para Minas para trabalhar em Belo Horizonte. Estou morando em Belo Horizonte já fazem 2 anos, e fazem 2 anos que eu estou no mestrado também, na área de mineração, né? Mas com trabalho, né? A gente sabe trabalho e mestrado junto, que nem trabalho em faculdade, é um negócio que é complicado aí, daí eu estou acabando ali no limite, mas vai rolar. Daqui, acho que em setembro, eu já posso me chamar de mestre, vamos dizer assim. Legal, bah, viu só? E só vai brilhando cada vez mais. Legal. Mas olha só, tem um monte de estudante aí que eu conheço. Sejam muito bem-vindos. Beijinho para cada um. Mães que eu tô vendo aí também. Então, olha só, tudo só um pouquinho dessa trajetória linda do Douglas, ele falou aí, né? Então, assim, quem é o Douglas, ele é muito mais do que isso. Quando a gente pensa eu sou, né? A gente lembra muito da nossa profissão, né? Mas a gente é muito mais do que isso. Tem uma pergunta que fazem muito, assim, que eu não gosto, eu acho ela limitante, que é assim, ó, o que tu quer ser quando crescer? Quando a gente fala Limitante. Limitante. a criança já é, a criança já é, ela não vai ser quando crescer. Agora, em que tu quer trabalhar quando crescer? O que tu acha de talento que tu tem, que pode ser tua profissão? Então, quando a gente diz futuro vai ser como se o hoje tu não fosse, né? Então, tu é tudo isso que tu é hoje, tudo aquilo que tu já era, e tu vai ser muito mais, né? Então, acho que a gente tem que ficar atento para isso. Então, já que tem um monte de estudante aí, de profs, então vamos tentar olhar para essa tua trajetória, Douglas, e ver o que que a gente pode entender para inspirar estudantes e profs do que acontecia na escola que tu acha que deu certo. Bah, isso aqui influenciou, isso acontecia na escola e hoje eu olho que isso me influenciou, isso foi bom. O que teria que Uhum. ter mais na escola para que outras pessoas vivenciassem essa tua trajetória bonita, tão jovem como tu é, e já tendo passado por experiências tão legais pela escola Uhum. pública? O que que tu acha Exato. que tem, assim, que tu te lembra da escola, que tu acha que te ajudou nessa formação aí? Entendi.
Deixa eu te responder essa pergunta. Então, eu sei que eu vou fugir um pouco do tema. Eu sou um cara que Não, foge demais do tema, tá que eu tudo, penso demais, o tá negócio tudo é doido. conectado. E não tem como falar desse tema assim sem falar assim um pouco de justiça social também, essa coisa assim que a gente é muito engajado também, porque acaba que a gente vem de uma origem mais humilde, assim, para quem não me conhece, né, a minha família, ela sempre me deu tudo, né, eu me considero uma pessoa privilegiada, mas a gente também passou pelas nossas necessidades, eu abdiquei de muita coisa para poder estar no ensino público de qualidade, né, todo mundo sabe que entrar numa universidade é muito complicado, tem que fazer cursinho, eu não tinha grana para pagar cursinho, então eu estudava de madrugada, né, e tudo isso, tá? Agora, saindo disso e respondendo a tua pergunta, eu acho, Fábio, que as coisas, o máximo de oportunidade que tu puder fazer, né, o máximo de experiências que tu puder vivenciar dentro da escola é o que vai te influenciar no futuro. Então, por exemplo, no Justino, cara, eu fazia tanta coisa, eu tava tentando recordar hoje, que eu nem lembro. Eu era da Patrulha Verde Perto, que era um projeto ambiental, eu era de Parceiros Voluntários, que era um projeto voluntário para ajudar a comunidade, tudo isso. Eu fazia aconselhamento de carreira contigo, eu dava monitoria de informática, então, cara, eu ficava no colégio o dia inteiro. E sempre foi assim. Eu fui depois para o ensino médio e eu falei, o que, que eu posso fazer para estar sempre no colégio e estar, né, sei lá, agregando experiências para mim, né, no meio educacional, porque né, tá ali, tá à tua frente, só tu fazer. Então eu fui, fiz matemática avançada, fiz música, fiz teatro, fiz não sei o quê, né, na aplicação eles tinham uma gama bem grande de coisas para fazer, e fiz inglês com bolsa, né, no IASD, eternamente grata a Margot, que era a dona do IASD, me deu uma bolsa, né, mas eu fazia monitoria, então, cara, minha vida desde os 11, 12 anos sempre foi cheia de coisa para fazer. É meu perfil, eu sempre gostei muito. Mas até para quem não é um perfil, eu acho que isso faz toda a diferença, porque te dá uma árvore de possibilidades depois para ti, sabe? Então, quando tu tá, né, quando tu não faz muita coisa, tu tá vamos dizer assim, tu tá no momento, né, e para ti, para um próximo momento, tu tem que ter as possibilidades na mão, né? Então eu tava no Justino, e para eu pensar para onde eu iria no ensino médio, eu poderia pensar, eu vou pro Ruben ou pro Guianuba, né, que são escolas aí de Sapucaia, né, que são ótimas escolas, mas não são as únicas oportunidades, porque eles têm ensino regular. Né, a Fábio, através do aconselhamento de carreira, falou: não, vocês têm a oportunidade do magistério, vocês têm a oportunidade das escolas técnicas, vocês têm a oportunidade, né, de fazer alguma outra coisa, né, para seguir uma linha. Então, isso te abre um leque, assim, ó. Então, no final, tu tem muito mais oportunidades, e isso, para mim, eu acho, eu estava pensando nisso no banho esses dias, e pensei, cara, se eu não tivesse tido tanta oportunidade, participado de tanta coisa, experiências, né, no próprio ensino fundamental, eu não sei onde eu estaria hoje, talvez eu não teria chegado aqui. Então, quanto mais coisas eu acho que o pessoal puder fazer no colégio, na escola, né, eu acho que seria o melhor dos mundos, assim, o pessoal ficar com tempo integral no colégio, sabe? Porque é o Uhum. momento. O jovem para estudar, né? Eu sei que não é a realidade de todo mundo. Falei que a gente ia entrar em justiça social, mas não é a realidade de todo mundo. Mas eu entendo que o quanto mais tu puder ficar no colégio, melhor vai ser para ti tentar traçar aí uma carreira que tu quer ir atrás dos teus sonhos. Me alonguei, como sempre. Sou Não, prolixo pra caramba. não tem tempo. Tá tudo livre, leve e solto. Então, Boa. assim, olha só que lindo que tá nos dizendo. Que também outras coisas, né? Ter projetos, ter coisas acontecendo paralelo à questão do conteúdo, assim, da coisa mais curricular, formal, né? Ter esses outros movimentos ajudam muito, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu vejo que é muito característico de cada profissional, sabe? Tem escola, Uhum. na mesma cidade tem muitas escolas, então cada escola vai ter a sua cara, né? Mas também tem, assim, também tem o perfil do estudante, tu não acha? Também tem, assim, Tem. às vezes tem ó, um monte de oportunidades
tem ali projetos acontecendo, mas falta esse engajamento, falta esse interesse, né? O que tu acha que tinha de diferente nisso ali? Tu via teus colegas ali, daqui a pouco tinha um projeto que era 20 pessoas, mas podia ter 40. O que será que tu acha que tinha em ti lá? Qual era a sementinha que tinha em ti, que brotou, mas que não tinha nos outros? Tipo, que qualidades são essas importantes que tu tinha? E claro, tem hoje, mas pensando lá no passado, e que daqui a pouco é uma chave para nós. Ah, é nisso aqui que a gente tem que trabalhar mais. O que tu acha que fazia tu ter vontade de fazer essas coisas? O Fábio, na verdade, eu sempre fui muito bem, como eu falei, né? Eu tive sempre uma estrutura familiar muito boa, então tem um pouco de casa, né? Meus pais sempre me falaram que a gente pode tudo, né? Mesmo vindo de escola pública. Então eu sempre tive, acho que não sei se é a palavra, mas eu diria esperança, assim, sabe? Então eu Claro. sempre tive, porque às vezes tem pessoas com o seu perfil que pensam, não, eu não vou conseguir ser nada partindo daqui. E não é verdade, sabe? Então eles nem tentam fazer alguma coisa diferente para tentar crescer, ou pensam que não vai conseguir crescer. Eu não gosto de entrar muito né, na escolha de cada um, mas eu me via bem esperançoso, assim, eu tinha muita positividade quanto ao meu futuro, eu tinha traçado, assim, sério, desde os meus 12 anos eu sabia o passo a passo do que eu ia fazer até me formar. E eu acabei fazendo isso, sabe? E isso contribuiu muito, assim, claro, no caminho teve várias outras ajudas, mas o meu perfil, assim, mais extrovertido, mais espontâneo, ajudou demais, né? Então, eu queria estar no colégio, eu queria estar o tempo inteiro lá, né? Isso também tem que ser uma vontade legítima, né? Mas também porque eu sabia que aquilo poderia me proporcionar algo, né? Eu não posso mentir, né? Eu também achava, pô, eu estando no colégio fazendo inglês, né, eu sei que isso vai me ajudar futuramente na minha carreira, né? Mas tinha algumas coisas que eu fazia por pura vontade, pela minha pessoa, né? A voluntariado, o próprio escotismo, né? Que eu sou escoteiro desde os 10 anos, isso daí é vontade própria, então, né? Eu acho que tem muito de família, tem muito do pessoal, né? Mas também tem de pessoas, né, que nos levam a fazer essas coisas. Então, é batata, assim, eu sempre, em todas as fases, eu tive alguém, né, alguém fora do meio familiar que também me aconselhou, né, vamos dizer assim, foi um tutor para mim. Então, no ensino fundamental foi tu, né, isso daí eu não escondo de ninguém, a professora Ângela, né, sempre nos auxiliando, assim, então tem muito dos profissionais que trabalham na escola pública também ter essa vontade né, ou também essa esperança, não sei, essa esperança de que esses jovens podem alcançar coisas grandes. Né? No ensino médio, eu tive o Fábio, que é um cara espetacular, Fábio Paris, ele foi meu orientador pedagógico também, um cara que, sabe, ele acreditava na gente e ele nos botava no centro das escolhas, né, ele nos tratava de igual para igual, né, diferente de algumas pessoas que estão no colégio e pensam, não, tu é um aluno, então basta a bola, alguma coisa assim. Então, tu, Fábio, botava a gente muito... A gente tinha uma relação horizontal, o Fábio também, né, quando eu passei para a faculdade também, tive outras pessoas que foram meus tutores, né, coordenadores nos laboratórios que eu trabalhei, que nos incentivavam, assim, falavam, cara, tu tem essa oportunidade, eu acho que então é uma soma. Tem um pouco de família, um pouco da gente, um pouco da escola, né, que é as pessoas que, né, nos tutoram, né, que é tu, né, as pessoas, orientadores, professores, né, mestres em geral. Ai, coisa linda! Tô com uma aguinha no olho aqui, aguinha no olho. Ai, muito bom, muito bom. Mas olha Não, eu não aqui, escondo, né, Fábio? Eu não escondo de ninguém, assim, o quanto sou agradecido pela escola pública, e não só a escola pública, mas as pessoas que tiveram o nosso caminho. E às vezes eu penso assim, cara, eu tive um caminho que foi teve um timing muito bom, porque a gente, por exemplo, no ensino fundamental, eu nunca tive, né, problema, por exemplo, de greve, né, que eu vejo muito assim, eu não tive uma pandemia acontecendo para atrasar assim o nosso desenvolvimento. Durante o ensino médio também, apesar de eu estudar numa escola pública de federal, eu nunca tive nenhum tipo de atraso no meu ensino, né? Era uma escola muito boa. Então eu vejo, por exemplo, meu irmão que estudou no Rubem, às vezes
né, os professores ficavam em greve, semestre inteiro não apareciam, ou tinha um problema, né, isso daí também contribuiu, sabe? Teve um timing legal, assim, eu acho que eu tive um pouco de sorte também, mas eu acho que várias coisas contribuíram, tem diversas variáveis, né? Tudo fluiu, né? Tudo fluiu bem no, né? Mas é porque É, tem o seu tempo, né? Eu acho assim, que cada pessoa tem o seu tempo. Quem tá vivendo hoje a pandemia é porque tem que viver isso, né? é, Então, assim, e aproveitar as oportunidades que estão tendo agora, né? Mas olha que chaves importantes que tu trouxe aí, Douglas, pra gente pensar junto, né? Tu falou assim, ó, da relação, né? Como na escola tem que ter essa relação, né, de horizontal, né, de não ter aquela coisa do professor, do orientador, do diretor lá de cima e o estudante, né, pequenininho, oprimido lá embaixo, obedecendo, né, só. Então, assim, essa escola aí lá das antigas, ela não tem a ver com protagonismo juvenil, né? Ela não tem a ver com poder fazer. E a outra coisa legal que eu acho que tu falou que tu era o centro das escolhas. O estudante era ele que era o centro, ele que fazia o seu caminho, né? Então, acho que quando eu penso em ti, vou te dizer o que que eu lembro lá da escola, tá? Eu lembro das funções do Grêmio Estudantil. Eu lembro de quando a gente fez a tribo, as né? Que livros. tinha a Prof. Ângela, né? Um monte de ações assim. Quando vocês, né, quando o estudante tem o espaço de dizer o que pensa, de participar, de, né, dizer que veio, ele, ele cresce, assim, ele brota, né, se transforma, né? Então, acho que essa é uma chave que tu traz, né, para os profs que estão olhando aí, e acho que para os estudantes ir de cara, né? Entrar nessas coisas. Tá surgindo oportunidades, vai lá e experimenta. Deixa eu só falar de uns comentários que teve ali, ó. Teve a tua mãe que disse que é planejamento que tu É, tinha, né? tinha. Aí tem ali alguém que tá falando assim, ó, tu é exemplo, sempre foi. Falo pro Ângelo isso que tu disse agora, hoje ele é aluno da Ângela, também, pena essa pandemia, né, Luiz Carlos? Deus também conseguiu. Estou muito feliz por ti, orgulhosa. Ai, que lindo! Também Legal. teve vários parabéns e tal, show de bola, né? Eu vi as pessoas entrando aí que eu nem esperava que entraria, mas veio para você, gente, meus amigos aí, faculdade, até de trabalho, vi gente que eu conhecia há 3 meses atrás, mas, né, eu eternamente grato aí a todo mundo, né, Fábio? Eu sempre deixei claro, né, Fábio, que eu tive muito input, assim, de pessoas, né, então todo mundo que aparece, assim, no meu caminho, eu levo um pouco, assim, e é por causa disso tudo, esse monte de input pequenininho, assim, que a gente vai traçando nossa jornada, né? Então, se eu Uhum. cheguei no meu objetivo, né, que é esse né, de estar trabalhando numa empresa, né, de ser engenheiro numa empresa de consultoria aqui em Minas Gerais, é porque eu tive muito input desde sempre, né, desde lá do ensino fundamental, né? Uhum. Então, eu acho que é isso. Acho que tu falou um negócio de protagonismo juvenil é muito legal, porque tu dá a responsabilidade para o jovem, ele muda, assim, né, o jeito dele pensar, né, e ele leva isso para a vida, né, não fica na base do colégio. E realmente, tu também falou um negócio que conteúdo não é tudo, assim, né, eu tive as experiências, na verdade, a maioria das experiências que eu falei foram experiências extracurriculares, É. e era a coisa que eu mais gostava de fazer, sabe, é algo que eu tinha paixão, sim, e eu tentava buscar até fora do colégio. Então, o escotismo é isso, o inglês é isso, o teatro é isso. Eu ia e ainda me engajando, e até hoje eu sou. Até hoje eu não tenho mais tempo livre para nada, mas eu amo estar ligado no 220. Mas, e mesmo fazendo todas essas atividades, né? Tu também te organizava para estudar essa parte, a matemática, a história, o português, a parte mais formal ali, né? Então também eu acho que isso é importante também tu contar, porque assim, ó, muitas escolas, muitos profissionais que cortam, né, tiram o aluno desses projetos porque não está indo muito bem nos conteúdos, né? Mas É, eu penso que aí que o cara se desmotiva.
Pô, se é o que é, olha o que tu está dizendo, é o que dava vida para a escola, era o que era gostoso de fazer. Aí o cara já é meio, já não é, não curte muito de estudar. Ainda corta ele do que dá prazer, né? Então, Uhum. será que a chave não é essa, né? Unir as duas coisas, né? Fazer esse Sim, dia a dia da escola ser mais divertido, mais participativo, né? Mais envolvente. Então, assim, eu acho que esse movimento que a gente está tendo hoje, né, de poder se aproximar mais das pessoas, assim, fazer uma live, discutir, né, debater coisas tão profundas, porque sim, tem a ver com justiça social. Sim, a gente está falando da escola pública que deu certo numa época que exato. talvez tenha sido mais suave no sentido de não teve greves e tal, e tem gente que passa por momentos de greve, mas mesmo assim é a oportunidade que tu tem de chegar em algum lugar pelo estudo, porque sempre tem caminhos. Qual caminho que tu É, escolhe, né? Então, assim, eu acho que também é importante tu dizer isso, assim, porque mesmo fazendo todas essas várias atividades, tu também te organizava e ia lá e estudava, né? Então, assim, sim. para a gente falar um pouquinho disso, né, das oportunidades da escola pública, né? Fala um pouquinho mais em relação a processo mesmo. O estudante que está ali, ó. Eu terminei o ensino fundamental no Justino Cambuim, ou no Santos Dumont, ou né, qualquer outra escola ali Uhum. da PUC ou de outra cidade. Gostou. Como é que tu conseguiu entrar na escola técnica, né, de aplicação ali da URGS? Como é que é isso? Ah, Porque, assim, ó, o que eu escuto muito da gurizada? Eu sou pobre mesmo. Eu aqui, ó, nasci aqui, vou estudar na escola do lado, porque também tem uma organização que estimula isso, que é é, péssima, na minha opinião. Tem que ficar no bairro, e eu sempre falei o contrário. Tu tem que ir para onde está o teu desejo. Se tiver que pegar um ônibus e ficar 1 hora e meia no ônibus, vai, meu filho, né? é. Como é que tu chegou lá nesse outro passo aí da escola de aplicação da URGS? Tá. Então, Fábio, como tu falou, eu acho que é um equilíbrio, né? Então, eu tinha minhas experiências extracurriculares, mas no colégio eu também fui, eu era meio CDF, na real. Tá? Vou ser honesto, assim. Na verdade, eu sabia, então, como eu falei, desde os meus 11 anos eu já sabia que meu pai tinha muito isso, né? Meu pai me falava muito, cara, se tu quer, né, crescer, talvez um pouco mais, né? Meu pai e minha mãe, eles naquela época eles não eram formados, né? A gente não tinha graduação, então eles falavam, cara, vamos, se tu quer ser, né, crescer, a graduação é uma opção, né? Se formar na faculdade. Então a gente já olhou lá para frente, graduação, né? Como é que chegava lá, né? Então, isso, né, eu fui sendo aconselhado durante o tempo, mas eu já sabia que eu tinha que sair de uma escola pública, né, que era municipal, entrar numa escola, eu não vou dizer um pouco melhor, né, porque todas as escolas têm seu lado bom e seu lado ruim, mas uma escola que me proporcionasse entrar na faculdade. Então, eu já pensava nisso, né, então, desde os meus 12 anos ali, eu sabia que eu tinha que entrar numa escola que tivesse um foco maior em vestibular, e foi isso que aconteceu. Então, quando a gente estava no ensino fundamental, né, a Fábio, ela, né, tu, Fábio, nos ajudou a decidir. Então, tu falou dos nossos leques. Eu estou no ensino fundamental de Sapucaia, né? Para onde é que eu posso ir? Tu falou, eu posso ir para uma escola técnica, eu posso fazer o magistério, né? Eu posso fazer e eu posso fazer o ensino regular, né? Ou numa escola de ensino médio de 3 anos, ou de técnico de 4 anos, né? Já sair com alguma profissão encaminhada. E dentre todas essas opções, eu pensei, cara, eu acho que eu vou fazer um ensino regular, mas eu vou tentar numa escola que foi a escola da URGS, né, que se chama Colégio de Aplicação, que ela era focada no vestibular. Então, é aquela coisa, eu pensei lá no horizonte, eu pensei, se eu quero entrar na URGS, eu tenho que focar no vestibular, que era o jeito de entrar na URGS antigamente, né? Não tinha aquelas vaga de Enem e tudo isso. Então, eu tinha que estudar para vestibular. E eu sabia que eu não tinha como pagar um cursinho. Naquela época, a gente não tinha condição de pagar um cursinho, meu pai e minha mãe não tinham como. Então, eu tinha que ir para uma escola que me proporcionasse, né, ensino, né, um currículo focado no vestibular, e eu decidi isso. Entrei na escola da URGS, né, levava 2 horas para chegar lá, não vou falar a palavra, mas era complicado, uh, porque
era 8 horas que eu tinha que estar lá, eu tinha que sair, um guri de 13 anos, eu saía de casa para ir para 6 horas da manhã, então eu tinha que ir até a estação a pé, pegava trem ia para o centro de Porto Alegre ia para o campus do Vale, que é longe pra caramba em Porto Alegre, né? No início eu pensei em desistir, mas eu falei, não, vou ficar. E foi a melhor decisão da minha vida, porque né, eu tive várias oportunidades para aprender coisas pro vestibular, focadas no vestibular, né, inclusive extracurriculares, então eu tinha matemática avançada, eu fazia biologia, genética, coisas extracurriculares, né, para eu sempre focando no vestibular. Tanto que eu não fiz cursinho, consegui passar de primeira, né, no vestibular da URGS, porque eu era muito focado nisso, né, então também eu com essa monte de experiência, né, a aplicação é um colégio de tempo integral, então eu estudava de manhã e de tarde. Ficava o dia inteiro lá. De noite, ia trabalhar no IASD, que eu era monitor, para poder ter a bolsa para fazer inglês. Chegava em casa, 10 da noite, tinha que estudar para vestibular. Então, meu pai fala, eu cansava de chegar em casa e ver o Douglas meia-noite estudando para vestibular, e isso aconteceu mesmo, sabe? Tipo, às vezes eu tenho humildade de não ficar comentando isso, mas como a gente está aqui hoje, realmente foi um momento muito, foi pesado, assim, né? A gente teve que estudar bastante, né? Mas entrei na URGS e foi isso, sabe? Mas eu acho que foi a minha decisão lá atrás, né? Voltando agora. Foi quando eu lembro que eu estava sentado tomando chimarrão com meu pai e com minha mãe, e meu pai falou: se tu quer fazer faculdade, tu tem que entrar na URGS, porque a gente não tem como pagar o ensino privado, né? Uma faculdade privada. Daí eu vim fazendo o caminho inverso. Como que eu entro numa escola pública, URGS? Tem que fazer vestibular. Como que eu me preparo para o vestibular sem cursinho? Eu tenho que fazer uma escola, né, que me prepare para o vestibular. Então aplicação. Foi mais ou menos isso, né? Mas eu, né, sempre também focado. Eu sempre tive muito foco, planejamento, que nem minha mãe falou aí. Então, já entrei no primeiro ano do ensino médio pensando no vestibular, entendeu? Então, quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio para fazer o vestibular, eu te juro, Fábio, eu pegava meus cadernos no primeiro ano do ensino médio, porque eu tinha eles guardados, eu sabia que eu ia usar eles. E eu me estudava por eles, eu não estudava pela internet. Até porque a internet era 2010, então nem era, eu não tinha muito acesso, assim, a gente tinha acesso, mas o principal fonte eram meus cadernos do ensino médio, sabe, para estudar para o vestibular. E assim foi. Eu acho que é essa história, né, e espero que tenha respondido a tua pergunta. Não sei se respondi, mas é isso aí. Coisa linda, uma resposta de inspiração, né, minha gente? Assim, ó, resumo da ópera. Não tem mágica, né? Tem Não, dedicação, tem. é Não tem dedicar. sorte, não venha chamar de sorte. Tem trabalho, tem planejamento, tem objetivo, estratégia, né? Então, assim, eu acho que coisa mais triste é quando alguém diz, depois que tu conta uma história dessa, bah, mas que sorte, hein, Douglas? Pá, tu teve Já sorte. ouvi, já ouvi. Ah, que sorte, hein, Douglas? Tu conseguiu intercâmbio para a Austrália, né? Foi uma parte que eu não falei. Eu também tinha nesse meio todo, eu pensei, eu quero fazer graduação, mas eu quero fazer um intercâmbio também. E eu fiz de tudo para conseguir. Então, eu estar estudando inglês com bolsa, né? Com 13 anos, é porque eu sabia que eu ia precisar de inglês para fazer uma prova que ia me dar a oportunidade de ganhar uma bolsa de intercâmbio, porque eu fui com Claro. bolsa, não paguei nada. E, cara, eu só pensava, eu pensava com muita antecedência. Eu acho que é essa chave, assim. Pensar um pouco com antecedência as coisas que tu vai fazer. Bem assim, como uma boa mãe, né, que conhece o seu filho, o que a mamãe colocou ali, ó? Planejamento, ela disse. A Douglas fez planejamento da vida, assim, né? Mas olha só, isso é interessante, assim, ó, porque na verdade, né, Douglas, é uma escolha, eu acho, assim, ó. Quando a gente. ah, e aí eu acho que não tem a ver com classe social, né? A gente começou falando disso, da justiça social, da questão da pessoa que se considera pobre, que não vai sair da pobreza, mas isso também é a personalidade da pessoa, e especialmente do adolescente. Tu tá falando de um tempo de adolescente, é uma escolha que ele vai fazer. Ficar dentro do sentimento de vítima, sentimento de eu sou resultado dessa situação horrível, social e tal, e eu tenho que ficar aqui mesmo passando trabalho. Ou eu vou fazer uma escolha de encontrar um caminho
que me leve a um lugar melhor do que esse. Eu quero ser mais do que isso, eu quero estar num lugar melhor do que esse. E aí o estudar é um caminho, né? Tem caminhos do bem e tem caminhos não do bem, né? E dentro do caminho do bem tem o estudar, né? E aí estudar é isso, né? A gente vê assim, muitas das dificuldades que a gente vê na escola, que eu lá como orientadora escuto muito, é assim, né? Ah, a maioria não entrega trabalho, a maioria não quer participar. Surgiu 5 vagas de um curso gratuito aqui e a gente não conseguimos 5 pessoas. Então aí tem essa escolha, né? Então, eu vou me encarnar no estudo, cara, né? E isso não é legal tu falar isso, porque assim as pessoas às vezes podem pensar, porque ele é um gênio. Ele deve ser assim, ó, QI 250. E não é isso. Eu escolhi que dentro do meu dia eu vou dedicar bastante tempo para estudar, para poder chegar lá onde eu quero, né? Então, acho que Uhum. essa talvez seja a maior dica aí para o pessoal, né, que está nos vendo, que não é de presente, assim, é uma caminhada, né? É cansativo às vezes, dá vontade de Uhum. desistir às vezes, dá vontade de dormir em vez de levantar de novo, pegar o ônibus de novo e andar. Mas vale Mas a pena, Fábio. Mas vale a pena. Vale a pena na frente, vale muito a pena. Se eu deixei transparecer que em algum momento foi ruim, não foi. Hoje olho para trás e vejo que tudo valeu, né? Eu acho que e eu tento vender isso para as pessoas, sabe? Que é se o que tu tem na mão é uma escola pública, ela pode te proporcionar crescer de qualquer forma. Vai ser um pouco, vai pelejar mais, talvez, que algumas pessoas, né, que têm uma condição melhor, talvez sim, vai. Mas porque até as oportunidades não são as mesmas, mas tu tem como, né? E então é o que eu falo. Eu estava falando com a minha noiva hoje. Eu falei assim, amor, o que eu vou falar lá na live da Fábio? Eu vou falar que a única opção é fazer graduação, né? Eu não gosto de falar isso, né? E ela falou, não, tu tem que dar esperança para as pessoas e dizer que tu pode, através de ensino público, ir para vários caminhos, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que se tu perguntou, o que tu falaria para alguém que está no destino hoje? Eu falaria, cara, tu tem muitas oportunidades. Né? Isso passa por desinformação também. Talvez as pessoas não saibam. Mas eu não tenho como pagar para ir até o colégio. Não, mas né, não sei se tu sabe, mas a URGS, por exemplo, ela pagava minha passagem quando eu estava na aplicação, porque eu tinha uma bolsa de benefícios que era para pessoas de baixa renda. Então eu ganhei a bolsa para pagar. Então eu ia, né? Quando eu cheguei na URGS, quando eu morei na casa do estudante, porque eu tinha baixa renda, né? Então, tem as oportunidades. Talvez as pessoas não saibam e é legal ter alguém que nem a Fábio, que lá no ensino fundamental falou pra gente, você tem todas essas opções, essa é a tua árvore de opções, escolha. E a gente saber, assim, todas essas. Talvez falte um pouco isso, Fábio. Tu falou o que será que falta hoje. Talvez a galera talvez informação, né? A gente está com a internet, mas as pessoas não sabem o que buscar. A gente precisa de gente na escola pública que nem tu, que nem o Fábio, que nem a Sra. Ângela, que nos guie, sabe? A gente precisa de gente que nos guie, e essas conversas, assim, são legais para essas 20 e poucas pessoas que estão vendo a gente. Eu espero que Uhum. faça alguma diferença. Ah, com certeza, não tem como, o cara tá ali, tá conectado, né? Ninguém sai igual depois de uma conversa dessa, né? Transforma. Tomara. Mas é isso aí, né? Acho que tu também essa questão de tem muita informação, mas não tá canalizado, né? Tem muita coisa e daqui a pouco não se sabe nem se é real, né? Se pode, né? Mas acho que isso que tu traz, que a tua noiva disse, que tu já tinha dito antes, né? Que é a esperança, né? Que é assim, não ficar mergulhado naquilo de que a vida é assim, né? Mas tu não passou essa coisa de cansaço, não. Ao contrário, né? Eu acho só que assim, a gente tem fases que se sente cansado, né? Porque olha só que movimento que tem que fazer, né? É claro. Então, assim, mas é lembrar sempre que o teu alimento é aquele teu objetivo lá. O que vai te nutrir para ter força de levantar de novo tu sabe que eu me lembro que quando eu te convidei para ir lá conversar com os alunos no Júlio Stroyer, eu lembro que tu Muito legal aquele dia. Muito foi legal.
Eu lembro que tu botou uma fotinho, assim, de tu segurando um cartaz numa dessas sessões que eu fazia de orientação profissional, um Eu tinha cartaz. 13 anos, tava de boné, tava um canguru, bem Mas olha, legal. o mais legal, um desenho que tu botou assim, um avião, né? Tipo, alçando voo, né? Então, assim, sim, olha como é verdade quando tu programa alguma coisa, tu projeta, mas isso não é duro, não é assim, vou fazer um projeto e vai ser daquele jeito. Não, ele é Flexível, flexível, mas maleável. tu faz isso, tu programa aquilo ali, tu desenhou aquilo ali, tu visualizou aquilo ali, né? E daí, então agora eu vou achar isso aqui, transformar isso aqui em realidade, né? Então olha como é real isso, né? Hoje a gente está vendo, então a gente está falando de 10 anos atrás, mais ou menos, 10, 12 anos atrás, sei lá mais até, né? Por aí. Mas assim, 2008. mas olha, hoje a gente está vendo um boom assim sobre isso, né? Hoje está se falando bastante em meditações, em visualização criativa, em escrever o que tu quer, em desenhar o que tu quer. E isso é verdade. Tu mesmo tá trazendo, né? Como isso é real. E assim, eu também sinto isso. Quantas vezes eu olho para trás assim, ai, olha, hoje eu tô agradecendo que eu tenho isso, que eu vivi isso, ou que eu vivo isso. Mas quantas vezes eu pedi por isso? Quantas vezes eu pedi por isso, eu escrevi sobre isso, eu desenhei sobre isso. Então isso vai se se moldando e ajudando a se concretizar. Então, se a gente não pensar nesse futuro, e eu estou falando isso porque cada vez que eu falava e falo com alunos sobre isso, eu escuto muito isso. Mas como tu quer que eu pense em futuro, Fábio? Futuro é futuro. Futuro tem que deixar rolar, é quando vai acontecer. Mas a gente não está falando assim de programar que vai ter que ser daquele jeito, mas minimamente tu tem que projetar o que tu quer para tu poder ir atrás desse horizonte, né? Senão tu não Uhum. tu vai para onde, né? Tu vai deixar a vida te levar, e aí a É. vida pode te levar para tantos caminhos que não são tão bons, né? Na verdade, tem que ter alguém botou aí um combustível, assim, que tu vai utilizar para te chegar onde tu almeja, né? E foi mais ou menos o que eu fiz. Quando eu falei que eu tinha 13 anos, né? Quando eu tinha lá meus 12, 13, eu nem lembro mais, eu acho qual era a idade. Mas quando a gente estava na oitava série, né? Com aconselhamento, eu nem pensava em ser engenheiro. Na verdade, eu pensava em fazer a faculdade, esse era o meu objetivo. E eu pensei, não, vou fazer. Eu lembro que eu pensava em ser cientista social, né? Fazer ciências sociais, né? Algo que eu amo também. Mas no meio do caminho eu mudei, mas não mudou o objetivo, né? Lá longe, que era fazer a faculdade, né? Querendo ou não ter um conforto de vida, talvez uma condição um pouco melhor, né? Que é o que eu consegui hoje, assim. Mas é o que eu digo, né, Fábio? Não, vale a pena, sabe? Apesar de tudo. E foi o que tu falou, assim. Tu tem diversas possibilidades, né? É as possibilidades que tem na tua frente. Mas alguém tem que também, né, te guiar e te falar e também, né, esse teu objetivo lá na frente também ser teu motivo de ir atrás, continuar, né, uma coisa que talvez esteja pesada. Né? Hum. Então, eu lembro que até completou na semana passada 3 anos da minha formatura que tu foi, né? E eu lembro que eu fiz um textão no Facebook, né? Falando sapucaense também pode ser engenheiro, falei bem assim, porque pode, entendeu? Pode ser tudo que tu quiser, né? E eu lembro que esse era o momento, sabe? Quando eu falei que eu estava sentado tomando chimarrão com meus pais e a gente falou, ó, tu quer se formar? Esse era o momento, se formar, sabe? Então aquela noite foi um negócio assim para mim, sabe, que foi muito, muito mágico, assim. Uhum. Então, isso foi meu combustível, sabe? Eu chegar, eu me ver com canudo, eu me ver com a toga, sabe? E quando a gente chega nesse momento, se torna um dos momentos mais felizes da tua vida. Que foi o que eu botei no textão lá do Facebook. Eu não Aham. sabia que ia ser tão, tão bom aquele momento até eu chegar, né? Eu esperava que fosse uma coisa, mas foi melhor do que eu esperava. E assim, foi algo que eu almejei minha vida inteira, e quando eu cheguei foi algo espetacular, assim, estar no meio de pessoas,
que me ajudaram, foi incrível, né? Porque eu tava lá, tava meus colegas, né, do ensino médio, do ensino fundamental, do escoteiro, do não sei o quê, todo mundo lá. E foi muito bacana. Ô, Fábio, só uma coisinha que eu esqueci de falar. Eu lembro que a gente, no ensino fundamental, eu acho que isso também é um ponto, é tu te cercar de pessoas, né, positivas, assim. Então, o nosso grupo lá no ensino fundamental era muito bom. Eram pessoas que se auxiliavam, né? Eu lembro quando eu fui no Júlio Stroyer, a gente fez uma dinâmica com o pessoal, né? Ah, o que que tu almeja? Foi exatamente isso. Eu falei, qual o objetivo do teu futuro, né? E a galera botou, né, nas costas e a gente pediu para os outros darem, né, frases, né, dizendo para ele alcançar. E muitas das frases eram ruins. Era tipo, não vai conseguir, eram uns desenhos escrotos, ou. Então, tu também tem que estar cercado de gente que te alavanque, sabe? E Uhum. naquele tempo nosso, lá no ensino fundamental, a gente tinha uma turma muito boa mesmo. Tem muito, sabe, quando eu vejo a nossa turma, eu lembro que a gente era pessoas que se ajudavam, né? E hoje todo mundo é muito bem, né? Muito bem de vida, muito bem sucedido, né? Cada um com seu caminho, mas todo mundo está aí. E a gente se fala até hoje, e é uma turma bacana. Eu acho que também de se cercar de gente, né, positiva ou não tóxica, como virou o jargão aí, talvez tenha sua contribuição nisso aí também, sabe? Legal, é verdade. E que também acaba sendo um grupo que um fortalece o outro, né? Que um assim É. dá força pro outro. Não, sem dúvida. Não, a tua formatura foi um momento muito lindo mesmo. Nossa, nossa. Não, essa canequinha aqui, ó, ela é super relíquia pra mim, gente. Um abraço. Pegou no início aqui, ó, da formatura, tá? Muito legal. Porque assim, a festa de formatura, né? Ela é assim, ela é muito simbólica para Simbólica. coisas, para muitas coisas, né? Ela não é somente a conclusão daquele período de graduação. Não, não. Ela é assim o marco de toda essa caminhada, de toda essa trajetória, né? Especialmente assim, ó, especialmente depois que tu disse assim, bah, eu quero fazer faculdade, e o teu pai disse, mas vai ter que ser na URGS. E tu foi lá e fez. Então, poxa, é uma vitória, eu acho, voltando à nossa ideia da justiça social, ela é uma vitória para uma comunidade inteira. Eu, Eu eu acho muito. tentei deixar isso claro no meu textão, assim. Eu falei, cara, foi por causa da escola pública, né, que isso aconteceu. Teve família, mas foi por causa da escola pública. Porque, né, eu sendo sapucaense ou não, isso, né, que a galera tem essa coisa, né, o sapucaense não vai conseguir sair, ou até de qualquer cidade pequena, não vai conseguir sair dali. Mentira, tu vai para onde tu quiser, sabe? Então eu tentei deixar isso claro e também deixei esse simbolismo claro nesse textão. Eu tava relendo hoje, esses dias, eu falei, cara, isso aí marca. Tipo, quando eu peguei, eu lembro, eu tava lá no salão, quando eu peguei o microfone para falar, mas me veio tudo na cabeça. Veio tudo. Veio eu estudando pro vestibular de madrugada, veio eu, né, dormindo em trem, né, que eu passei anos da minha vida pegando trem para ir pro colégio, saindo de noite de madrugada, né, inverno era de noite, eu ia até a estação, guri de 13 anos, não sei como é que minha mãe deixava, 13 anos eu ia a pé da estação de noite, 6 horas da manhã, mas muitas coisas passaram, eu na casa do estudante, dividia quarto, eu tinha ali com 18 anos, eu estava no auge da faculdade, né, meus primos, meus amigos, todo mundo comprando carro, trabalhando em empresa, ganhando seu dinheiro, e eu trabalhando, né, de iniciação científica, ganhando 300 pila, mas, cara, isso daí, tudo passou pela minha cabeça, aquela hora que eu peguei o microfone para falar, gente, é esse momento, e é um simbolismo muito grande, assim. E talvez não seja o simbolismo da pessoa, de outra pessoa, talvez o simbolismo da pessoa seja outra coisa, comprar sua casa, sei lá. Sempre tem mas tu tem o percurso até lá. Eu acho que tu sempre tem que pensar na frente, fazer uma retroanálise para saber como chegar lá. Então, acho que é isso que a gente está falando, né? E tem tudo isso Uhum. aí. Douglas, olha só, a gente tem menos de 10 minutos para terminar nossa live. Viu como o negócio vai? Flui, Vai né? rápido, vai rápido. Então, assim, ó, o que que tu hoje tem, né?
hoje tu ainda consegue projetar em relação ao estudo? Tu ainda acha que tem coisas para estudar? Ainda tem lugares para ir através do estudo? Nossa, Fábio, tem muita coisa ainda para fazer com o estudo, hein? Eu, por exemplo, na minha situação, né, me formei, cheguei no meu momento e depois eu tive que replanejar, né? O que eu vou fazer agora? Eu cheguei, né, onde eu queria, mas agora o que precisa fazer? E a opção continuar estudando era uma das mais fortes para mim, né? Então eu entrei no mestrado, eu pretendo fazer doutorado, eu quero fazer MBA, eu quero, né, talvez pegar alguma bolsa fora, eu estou fazendo outra língua, espanhol, inglês, né, já tinha inglês, estou fazendo espanhol, e eu não me vejo em algum momento da minha vida sem estudar. Essa é a verdade. Né? Isso para mim, né? Esse é no âmbito pessoal, assim. Quanto, eu não sei se também essa é a parte da pergunta, mas tu fala, o que tu acha do ensino agora, né? Eu tenho um contato um pouco com o ensino fundamental e médio, né, e na faculdade também, e eu acho que a gente tem que começar, como a gente disse no início, né, centralizar mais, canalizar mais as escolhas nos alunos, né, então também criar aquele ambiente mais horizontal e tudo isso. Então, aquela coisa do professor lá na frente, as cadeiras tudo uma atrás da outra, os alunos olhando para as costas dos outros, né? Isso daí é um negócio antigo pra caramba que tinha que dar uma melhorada. Eu lembro do professor, tinha um professor nosso, o Luna, professor Luna, tu lembra dele? O Claro. professor Luna, ele nos botava em roda, né? Porque ele falava que a gente tinha que olhar um para os outros. E isso era muito legal, muito importante, sabe? E ele se botava no nosso, eu digo se botar no nosso meio que nem hoje em dia fala, né? Que quando tu tem um filho, tu tem que abaixar para falar com ele. É a mesma coisa, porque tu tem que ser um apoio para o estudante, não, né, um ditador dentro da sala de aula. Né? E a gente tinha muito isso no Justino. A gente tinha muito, muito disso no Justino. Eu tive muito disso no ensino médio. Então, eu gostaria que assim fosse para várias outras escolas, né, que eu sei que não são, e eu acho que é isso que a educação assim precisa, sabe? Dar mais protagonismo para o jovem, né? Tá crescendo, né? Teve uma crescente, deu uma parada, agora talvez volte a crescer com a informação e tudo, mas eu acho isso muito importante, Fábio. Bah, que maravilha, bah, que benção. Baita depoimento, Douglas, que maravilha. Sabe, eu fiz o meu mestrado nesse tema, protagonismo juvenil, né? Assim, quando eu fui ter que escrever sobre isso, o primeiro capítulo ali, ele é praticamente uma autobiografia, o primeiro capítulo ali. E eu lembrei disso porque é isso que você está dizendo, a gente não consegue mais se desprender disso, porque isso faz parte da gente, né? Então, eu sempre quis promover o protagonismo juvenil, a participação, porque eu sempre quis participar. Então, isso não vai mudar. Se teu anseio por estudar é grande, se isso te faz bem, né? É uma coisa que já faz parte de ti, tá na tua personalidade, não vai largar, né? Então, que assim Exato. seja, né? Coisa boa. Exatamente. Eu acho que mais experiências, assim, né, que a gente possa. Eu gosto muito de educação, né, tipo, eu gosto. No meu trabalho, eu trabalho numa empresa de consultoria, mas essa empresa de consultoria também dá treinamento, e sempre que eu posso, eu peço. Ah, deixa eu dar o treinamento. Eu amo dar aula, amo dar treinamento, penso em acabar meu mestrado, talvez, dar aula numa universidade, né, na área de mineração. Eu sou parte do movimento escoteiro, como adulto voluntário, então a gente passa educação não formal para um monte de jovem, né, e o escotismo, e agora é o merchan da live, o escotismo, ele trabalha em envolvimento juvenil demais, assim. Então, Uhum. eu era escoteiro desde os 10 anos, eu também tinha muito input do escotismo, porque com 10 anos eu já liderava uma equipe de gente, sabe? E eu tinha que ser o exemplo. E os chefes, né, que são os escotistas, os adultos, eles também se botavam no nosso nível, deixavam a gente decidir, e hoje eu aplico isso. Então, eu sou apaixonado por educação não formal, por educação formal, por educação no geral, assim. É um negócio que transforma, sabe?
Ai, meu amor, nosso tempo tá esgotando, mas que coisa mais boa falar contigo, que coisa mais boa transmitir essa experiência dessa vida linda que tu tá construindo, né? Quero, assim, te agradecer muito por fazer parte também da minha vida, da minha trajetória. Eu acho, assim, que a vitória de um professor, eu não gosto muito da palavra educador, mas sei lá, de um professor. Eu te agradecer, Douglinhas, Douglinhas, volte para eu te agradecer. Douglinhas, Douglinhas, onde está você? Douglinhas, volte para eu te agradecer. Douglas, Douglas, Douglinhas, onde está você? Porque eu quero te agradecer. Oi, Douglas, Douglas, quero que você volte aí para te agradecer. Oi, Douglas, Douglas, onde está você? Oi, Ana, tô esperando o Douglas pra gente finalizar. Hoje terminamos a. Oi, tô esperando o nosso convidado só pra gente poder finalizar, porque falamos e. Eba! Dois prof falando? O que que aconteceu? Esgotamos o tempo. Dois, Voltamos! dois profs falando muito, o que que aconteceu? Esgotou o tempo. Caiu! Mas eu consegui gravar ali, vai ficar no GVT, depois eu passo pro YouTube também. Mas Show! Douglas, querido, muito obrigada, tá? Sabe o que que eu estava tentando dizer para finalizar? Que a felicidade de um prof é se tornar amigo do seu aluno, né? Então, assim, tu foi um estudante especial que marcou minha trajetória, porque eu também aprendi contigo, com a tua família linda. Quero agradecer a tua mãe que tá aí, a Márcia, o Vinícius, a Fernanda, né? Então, assim, sem dúvida que ter uma família assim amorosa, né? Também com princípios de luz, né? Princípios amorosos, princípios de fraternidade, sem dúvida, contribui muito, mas acho que também tu deixa uma mensagem muito bonita e fundamental para a gurizada aí, de que independente do ambiente que tu esteja, independente de como seja teu pai, tua mãe, independente de como seja a tua escola mesmo, depende muito também do teu desejo, da tua vontade, né? De tu se olhar, descobrir teus talentos e projetar aí um caminho, né? E por ele ir mudando, mas ir seguindo para chegar naquela meta. Então acho que tu deixa muitas inspirações para gurizada aí, né? E quero te dizer que tô colada em ti, sou tua amiga para toda a vida, conte comigo sempre, né? E eu te desejo que teus voos sejam cada vez mais altos e de muita felicidade, tá? Tu mora muito no meu Valeu! coração. Valeu, Fábio, eu que agradeço, viu? A conversa estava muito, muito boa. Obrigado por fazer me lembrar de tanta coisa, né? Boa, foram momentos maravilhosos que eu vivi que tu fez eu relembrar, assim. E essa é a minha mensagem, assim, né, gente? Esperança, né? Pensem, defendam a escola pública, pelo amor de Deus, tá? Isso, a escola pública é importantíssima para um monte de gente, assim como foi para mim. Aí eu acho que é isso. Eu também agradeço de coração ter virado teu amigo, né? Depois de todos esses anos de amizade, né? A gente está aqui hoje podendo conversar um pouco, tentar passar alguma coisa para outras pessoas, né? Incentivar aí. E pode ter certeza que muito, muito, muito do que eu vivi, experimentei, tem muito de ti, né, nessa minha trajetória, Fábio. Obrigado, obrigado. Querido, Beijão. obrigada Valeu.
ti, obrigada para todo mundo que participou aí desse momento, que está aí ainda. A Anne também, tem muitos colegas de Sapucaia, né? E que Sapucaia estava de aniversário ontem, então parabéns a essa cidade que, né? Eu não nasci nessa cidade, mas ela me ajudou a completar, a fortalecer minha formação. Então, eu sou muito grata, muito honrada a Sapucaia, a toda a rede e a todo mundo que eu conheci nessa vida boa aí de 17 anos em Sapucaia, tá? Ó, Beijo sapucaense, pra então, já é sapucaense. Já era. todos. Tá aqui, tá aqui. Tchau, Valeu, gente. Fábio. Valeu, gente. Valeu. Uhul!